Ei, Ju, recomeçando, eu troquei de celular, acho que vai ajudar. Oi, agora acho que vai ficar melhor. Deixa eu só ver se eu tô na internet certa, mas eu acho que sim. Ei, Nadi, voltando aqui. Então vamos lá. Eu mudei de celular, eu acho que agora vai ficar melhor. Vamos voltando, vamos mandar pra galera de volta, quem que vocês lembrarem que estava aí, vai mandando aí. Ei, Vivi, voltando. Essa acho que vai ficar melhor. Então nós falamos na primeira parte, essa aqui vai ficar gravado como a segunda parte da live. Na primeira parte nós começamos lá com Ezequiel 47, falamos sobre a questão do Egito, falamos sobre a questão da escravidão e estamos falando agora de alguns bloqueios emocionais. Então eu falei lá dos bloqueios emocionais, já falei sobre bloqueio de aprendizagem e bloqueio de autoimagem. E eu contei pra vocês lá no outro vídeo, que vai ficar gravado lá, vai ficar duas partes, né? Eu contei pra vocês que eu descobri que eu tinha bloqueio de aprendizagem. Eu não tinha bloqueio de autoimagem, por causa principalmente dos meus cachinhos. E o Senhor me mostrou, quando a gente tem a passagem linda, né, que todo mundo conhece, que fala: quem procura acha, quem bate a porta se abre, né? E eu busquei muito de Deus isso, eu quis ver, só que eu quis ver com amor, eu não quis ver para ter raiva de ninguém, longe disso, né? E o Senhor me mostrou algumas falas, principalmente da minha avó, a minha avó materna, que tinha uma personalidade muito forte, né? Muito dura, ela falava umas coisas muito duras, e apesar de que ela me amava, né? Amava sempre, já é falecida, né? Morreu com 90 anos, agora bem há pouco tempo, mas ela falava umas palavras muito duras, né? E ela era que muito criticava também o meu cabelo, criticava o meu jeito de ser, né? Então, de aprendizagem eu não tive, mas eu sei que aqui já teve gente na live que já falou, que ouviu, né? Você é burra, você não consegue aprender e tal. E no meu caso, eu tive o bloqueio, então, de autoimagem. É de você olhar pro espelho e você achar que podia ser melhor. Você olha pra você e você se compara com os outros, né? Então, no meu caso, eu sempre desejei ter cabelos lisos. Eu sempre desejei ficar livre daquela imagem. No meu caso, estava muito voltada para o cabelo, né? E depois eu assumi os meus cachos. E eu acho ótimo hoje estar cheio de cachinho. Eu assumi a forma original, né, Ju? É isso aí, eu assumi a forma original. Mas só não é só assumir os cachos, é ser curado na infância. É ser curado dessa dor, onde você é comparada com outras pessoas e as pessoas querem te dizer que você não é tudo aquilo que os outros são. Né? E isso fica na criança, é a dor da criança, né? Outro bloqueio muito comum é o bloqueio de inferioridade. E o bloqueio de inferioridade vem normalmente de pais que também se sentem inferiores a outros. Quer seja pelo dinheiro, às vezes não tem dinheiro como os outros têm, ou quer seja pela educação, às vezes não tem uma educação formal, não é formado em alguma coisa como os outros amigos são. Quer seja por questões familiares mesmo. Eu sou do interior de Minas, né? Então você sabe que no interior é muito importante a questão da família, né? Então que família que você é? Então se o pai ele acha que ele é menos, né? Ele tem menos valor porque tem a família importante X, a família Y, e você não é dessa família. E no Brasil tem até questão, por exemplo, tem sobrenome que é importante, né? E tem sobrenome que dá a ideia de pobreza. Então de onde que vem isso, né? Que memória maluca é essa? Mas existe uma memória coletiva, inclusive. Nós sabemos, por exemplo, que as famílias Silva, Souza, tem várias famílias que vieram também dos escravos, porque na verdade não era deles, era dos portugueses. Mas como, acho que dos portugueses, mas como os escravos não tinham sobrenome, conta-se, né, a história que eles pegavam os sobrenomes que achavam bonito e colocavam como um segundo nome nos filhos para ter um sobrenome. Mas então veio também essa raiz de pobreza, de inferioridade, de menos-valia. E se isso, e não estou dizendo que seja verdade ou mentira, mas se para os nossos pais, se isso é verdade, deixa eu ver aqui. Isso, Nádia falando aqui, e é verdade, tem muitas crianças, muitas brincadeiras, né? Que falam, você foi achado no lixo, e isso a criança acredita. Tudo isso que vem, gente, então, voltando à questão do sobrenome. Não é dizer se um nome vale mais ou menos, não é isso. Na verdade, é o que os seus pais achavam, o que os seus avós achavam. O que eles acham é a verdade deles e isso é transferido para a criança como verdade. Eu lembro que meu avô, ele tinha muito orgulho do sobrenome dele, né? Um dos meus sobrenomes é Bernardes.
E o meu avô Bernardes, eu tenho um avô que é Salomão e um avô Bernardes, né? E o avô que é Bernardes sempre teve muito orgulho desse nome, muito orgulho desse nome. Então ele criou a gente com esse orgulho de falar que era um Bernardes, né? E meu avô era pobre, né, de dinheiro, mas só que ele tinha esse orgulho. Então a gente não teve essa questão da inferioridade em relação à família, porque meu avô tinha muito esse orgulho de ser um Bernardes, né? Então na verdade não é verdade nem mentira, é o que a pessoa acredita, vem disso. Mas também se a pessoa acredita que que é pobre, que não tem valor, se os pais eles acreditam, eles passam isso, e aí vem então o complexo de inferioridade, que faz, por exemplo, você chegar num lugar e você olhar e você achar que você é menos que todo mundo. Quando vem essa informação, você tem que ter mais clareza se isso, por exemplo, pode ser que eu chegue num lugar e eu tenha ido com a roupa errada. Então é claro que nessa hora eu não vou me sentir bem. É normal, se eu estou num lugar e minha roupa é inadequada, eu olho e falo, puxa vida, eu acho que eu errei no tom, né? E eu me sinto mal, isso aí tá tudo certo. Agora, quando está tudo mais ou menos normal e eu acho que eu sou inadequada naquele lugar, eu tenho que questionar, eu volto pra mim, eu não preciso falar nada com ninguém, mas eu tenho que voltar pra mim e eu tenho que entender por que eu senti essa inadequação. Essa inadequação pode trazer para mim a informação de um bloqueio de inferioridade. Então nós não somos inferiores, ninguém é inferior, ninguém a gente sabe do nosso valor. Mas se eu sentir a inferioridade, mostra ali um bloqueio de inferioridade. E é ali que nós precisamos trabalhar, né, para resolver isso. Porque não é sentir mais nem menos, é o bloqueio, é a criança que está machucada. O bloqueio é interessante, anota essa que essa é interessante. É assim, ó, se você você já pegou algum novelo de lã ou de linha totalmente embaraçado, sabe aquela confusão? Quando o gato brinca ou a criança brincou e virou aquela confusão toda. Aí você pega um novelo, né, de linha, por exemplo, tá todo embaraçado. O que você quer achar? O que você quer achar para resolver esse problema? Eu te falo o que você quer achar. Você quer achar a ponta, né? Se você tem experiência, eu já fiz muito isso. Minha mãe é artesã, né? E aí eu sentava perto dela, ajudava a desembaraçar os novelos de lã ou de linha, né? Então, se você acha a ponta desse novelo, com a ponta você vai puxando. E aí você vai colocando lá dentro e vai enfiando e vai puxando. E aí você consegue um trabalho inteiro de limpar aquela bagunça e você enrola de novo, certo, né? Então o bloqueio ele também tem uma ponta. E essa é a ponta. Por exemplo, se você sentiu inadequação, não é que você é ou não é adequado ou inadequado. Não é isso, mas é uma ponta, um sentimento. Um sentimento, né? Tem uma história que às vezes vem pra você e você fala, por que eu não esqueço isso, né? Quando você não esquece uma história, essa história é a ponta de um bloqueio. E se você vai puxando, você vai, se você procura, você acha. Se você bate na porta, uma hora a porta vai ter que se abrir. E tá na palavra de Deus isso, né? Então quando você busca a ponta, você encontra o restante para você desenrolar esse novelo. Ei, Marcos, seja bem-vindo, querido. Então, o que nós precisamos é pegar essa informação. Veio uma informação, veio uma lembrança da infância, não descarta isso achando que é uma bobagem. Então veio uma infância, uma humilhação que você sofreu, uma situação que um colega falou, sua mãe, alguém te acusou de ser pobre, de ser feio, de ser qualquer informação. Veio a informação, lembra, essa informação é a ponta. É a ponta que você vai conseguir desvendar e você vai conseguir desenrolar essa confusão toda e você vai conseguir então enrolar esse novelo direito. É isso que é legal. Então não despreze a informação que vem pra você. Não diga assim, isso é bobagem. Não existe bobagem. Existe uma informação. E quem é que traz essa informação? Vamos pensar. Na primeira parte da live, na outra parte lá, eu falei sobre quem é que nos bloqueia. Quem nos bloqueia é quem sabe onde nós vamos chegar. Nós somos colocados na terra com um propósito. E o inimigo de Deus sabe que o propósito dos filhos é um propósito grande para atingir muitas pessoas. Então o que ele faz? Ele vai lá do outro lado e nos bloqueia. Através de uma conversa, de uma fala, de uma humilhação, de uma rejeição, de uma gravidez na hora errada. E um monte de coisa que acontece e o inimigo planta ali o bloqueio. Para quê? Para te segurar. Quanto mais tempo ele te segurar, talvez ele consiga te segurar até você morrer. E você morra com bloqueio, e morrendo com bloqueio você não vai chegar onde? No propósito. Você não consegue transbordar o suficiente para cumprir o propósito. É esse que é o objetivo, esse que é o objetivo.
Gente, tem um livro que destrava nisso, é um livro que até assusta as pessoas, principalmente quem tem bloqueio de religiosidade, né? Mais esperto que o diabo. Esse não é um livro cristão. A maioria de vocês que estão aqui são cristãos, né? Então não é um livro cristão, mas é um livro que fala de Deus. É interessante que ele fala no final o seguinte: ao conhecer o diabo, você vai saber muito mais de Deus. Ele termina o livro bem ousado dessa forma. E de verdade, já li esse livro 3 vezes. E aqui fala muito sobre isso. Sobre como que nós fomos criados para fazer coisa grande e os bloqueios que parecem pequenos nos seguram na nossa infância para nunca alcançar aquele propósito, nunca fazer o que nós viemos para fazer, né? Vamos continuar aqui em outros bloqueios, né? Um bloqueio, anota mais um bloqueio aí. Um bloqueio muito comum, que foi particularmente o bloqueio que eu não sabia que eu tinha esse bloqueio, mas quando veio fez muito sentido e veio com uma lembrança que eu contei pra vocês, né? No dia que eu fiz a mentoria, a última mentoria que nós fizemos do livro, né, que eu ainda vou fazer de novo dia 5, né? Já falei com vocês. Um bloqueio mais forte que veio foi com o bloqueio de culpa. Eu tinha um bloqueio de culpa muito grande, mas eu não sabia que eu tinha esse bloqueio de culpa. Gente, os bloqueios, eles ficam escondidos, tá? Eles não ficam assim escancarados pra gente bater o olho e enxergar. Um ou outro pode até ser, mas a maioria não fica assim escancarado. Então o bloqueio de culpa, e qual foi a informação? É uma história que pode parecer engraçada, eu contei lá. Eu contei lá na mentoria, mas eu vou repetir aqui pra quem não tava na mentoria na última, né? Eu lembrava de uma história que eu era criança mesmo, tipo com 5 anos de idade, eu sempre tive muita facilidade de decorar texto, né? Então meus pais, eles me treinaram, minha mãe provavelmente me treinou para falar uma poesia num trabalho de igreja. E eu não quis fazer, na hora eu não quis. Tipo, não queria mais. Uma criança de 5 anos que não queria mais fazer aquilo, né? Imagina o constrangimento, fazia parte da programação lá da igreja, a Andréia, que 5 anos de idade, declamar aquele negócio lá, uma poesia que eu tinha de casais lá, né? Amor de casal, não sei direito o que era não. E eu falei que eu não ia mais, e meus pais vieram e todo mundo veio, e eu não cedia, eu não queria ir. Aí veio a dona da igreja, né? As igrejas têm dono, você sabe, né? Aquela, a mais rica, a mais chefe, a mais mandona, a mais top, a mais tudo. Era a mulher do prefeito. Ela veio falar comigo, né? Me convencer. Tipo assim, era a última cartada e eles tinham certeza que depois que essa senhora viesse, eu ia ceder. Sabe o que eu fiz? Eu dei um tapa na cara da mulher. Não, eu sei que vocês acham até engraçado, né? O povo riu até quando eu contei isso. Mas isso, então, beleza, eu sempre fui de personalidade muito forte mesmo. Uma criança de 5 anos batendo na cara da mulher do prefeito. Porque ela foi a última, ela me estressou, ela me levou no limite. E aí meu pai veio me corrigir. Aí a correção tem que acontecer, mas às vezes a correção é o que bloqueia. Então essa mulher, ela não poderia ter me bloqueado, porque ela não era importante e nunca foi importante pra mim. Ela era a mulher do prefeito, era importante pro povo lá, mas pra mim não era. Mas o meu pai, que sempre foi meu herói, o jeito que ele me corrigiu me gerou culpa. Então eu tinha um bloqueio de culpa violento. Como é que eu descobri esse bloqueio de culpa? Primeiro, a ponta do novelo, a ponta da linha que ficava. Eu sempre lembrava dessa história. Gente, você é capaz de lembrar de todas as histórias que aconteceu com você na infância? Acredito que não, né? Então nós não somos capazes de gravar tudo. Então por que você grava algumas coisas? E algumas coisas chatas, como essa, por exemplo, que aconteceu, era a ponta que me levou ao bloqueio de culpa. E eu lembrei então da correção do meu pai, mostrando algumas coisas, algumas verdades dele lá pra mim, e foi o que me bloqueou. E esse bloqueio de culpa, o que trazia pra mim? Me trazia uma dívida sem fim. Eu me sentia devedora o tempo todo. Isso que faz o bloqueio de culpa. Então o bloqueio de culpa te segura, te prende. É um freio de mão puxado, porque você está devendo. E eu senti essa dívida muito forte. Isso me trouxe vários prejuízos, né, na minha vida, até eu conseguir chegar ao final desse novelo de lã e desembaracei tudo e enrolei de novo, né? Então o bloqueio de culpa é um desses aí. Bloqueio de depressão e ansiedade. Normalmente o bloqueio de depressão e ansiedade vem de crianças que são muito cobradas na infância. Eu fui uma dessas também, né? Então, sou da segunda mais velha, né? De vários filhos. Então, quando a cobrança ela é desproporcional à criança, cria-se então um bloqueio, pode-se criar um bloqueio muito forte nessa criança. E esse foi uma outra questão também que eu tive que trabalhar, né? Bloqueio de escassez, é comum demais o bloqueio de escassez. Quem é que gera o bloqueio de escassez? O bloqueio de escassez ele é gerado ou por pais pobres, escassos, ou então pais que têm muito também,
não tem a ver com o dinheiro. Eu quis falar pobre só para chamar a atenção de vocês, mas na verdade é a escassez. Tem muita gente que tem muito recurso material, mas tem medo de acabar, tem medo de perder tudo. Então a escassez, ela não está na quantidade de dinheiro ou de ativos ou de bens que a pessoa tem. Está na cabeça. De repente o seu pai, o seu avô pode ter perdido tudo, ou então de repente seu pai viu seus avós perderem tudo. Às vezes era dono de fazenda ou dono de bens e de repente aconteceu alguma coisa, né? Tem uma história na minha família da aftosa, né? Naquela época que a aftosa não era controlada. Então a minha mãe viu o avô perder tudo, todo o gado morreu de uma hora para outra por conta de aftosa, né? Então, tinha feito um grande empréstimo no Banco do Brasil para vacinar todo o gado. Isso há 50, 70, sei lá, anos atrás, nem sei quando, né? Minha mãe era criança. E aí ela viu o meu avô apostar tudo no Banco do Brasil e de repente teve que entregar toda a fazenda, tudo. E de rico, fazendeiro rico, virou pessoa pobre morando na cidade. E isso traz o bloqueio, o medo de perder. O medo de perder de novo, o medo de fazer um empréstimo, o medo de empreender. Então tudo isso aí mostra um bloqueio de escassez, né? Religiosidade. Em todos os bloqueios tem uma palavra por trás de tudo. E a palavra é medo, tá? Nós vamos fechar falando sobre essa questão do medo. A religiosidade, né? A religiosidade é quando nós somos criados dentro de regras muito rígidas da religião. Sabe o que as pessoas fizeram, né? Lá atrás, muito lá atrás, e às vezes a gente continua com isso. Pegaram Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir, e colocou dentro de uma religião, uma caixinha chamada religião. E aí existe uma guerra, na verdade, entre as religiões, né? É um tal de eu achar que a minha religião que é a certa e a sua é errada. É um tal de achar que a minha que leva para o céu e a sua não vai levar para o céu. É um tal de achar que eu tô certo e você está errado. Nós colocamos Deus dentro de uma caixa, a caixa da religião. E o que garante isso? O que garante a perpetuação dessa escravidão? O que garante são as regras. Então nós colocamos regras, o tempo todo regras. Não dá tempo de falar aqui agora, mas regra é diferente de princípio. Nós temos os princípios de Deus para seguir, mas nós temos 1 milhão de regras das religiões. E se nós sentarmos aqui para falar de regras, eu vou falar o tanto de regra que eu aprendi que é certa, e você vai falar que algumas minhas são erradas e que outras aqui são certas, e nós não vamos chegar a um acordo. Por quê? Porque regra tem a ver com um grupo específico. Então, regra não é de Deus, a regra são dos homens. O que é de Deus são os princípios, e nós falamos pouco dos princípios e falamos muito das regras. Uma outra hora a gente fala mais sobre isso. E para fechar, por conta do tempo, nós vamos falar só sobre o bloqueio de sexualidade. O bloqueio de sexualidade pode vir de duas formas. Ele pode vir por uma experiência sexual na infância, o que é muito triste, né? Uma molestação, um abuso sexual. Pode ter várias histórias desse tipo, e é muito comum no Brasil, infelizmente, né? Mais comum antes, né? Hoje as pessoas estão muito mais atentos a isso, né? Nós que temos crianças por perto, a gente está sempre atento, sempre orientando a criança para que elas não caiam em abuso sexual, mas antes esse assunto não era nem falado. Então muitos de nós podemos ter essa história, né, esse histórico nosso de abuso sexual na infância, e isso traz um problema com o sexo, traz um bloqueio com o sexo. Mas não é só isso não. Você pode nunca ter sido abusado ou molestada sexualmente, mas você pode ter ouvido muitas coisas. E esse ouvir traz experiências para você. Por exemplo, talvez você ouviu, assim como eu, da sua mãe, da sua avó, que sexo não é bom, que quem gosta de sexo é homem, que o homem abusa da mulher em relação à sexualidade, que a mulher tem que servir o homem com a sexualidade. Então são verdades, entre aspas, que a criança pode ter ouvido uma vida inteira e que gerou nela o bloqueio da sexualidade. Então o bloqueio da sexualidade, ele vem de experiências ou de ensinamentos, e até da energia da casa, né, que fala mal, que, enfim, pode ter vindo de uma única experiência. Por exemplo, uma criança que entrou no quarto dos pais de forma inadvertida, né? De uma vez entrou no quarto, os pais estavam ali tendo uma relação sexual que representa amor, mas a criança olhou e viu violência,
porque a criança não tem a compreensão exata, ela compreende e vira uma verdade para ela, então ela começa a ligar sexo com violência, sexo com coisa ruim. E quando nós temos, agora para a gente entender, pra gente poder achar, né? Quando nós temos um bloqueio de sexualidade, nós temos dois caminhos diferentes e os dois estão respondendo ao bloqueio. Nós podemos ir para querer sexo de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer preço, o tempo todo, com qualquer pessoa, uma busca incessante pela sexualidade equivocada, não saudável, como também pode ir para o outro lado, não gosto de sexo, não quero sexo é só para o casamento, é só para o casamento, não, só para ter filho, só para procriar. As duas visões estão erradas, as duas visões mostram uma resposta ao bloqueio de sexualidade. Então o sexo é uma necessidade básica do ser humano e feito com responsabilidade, dentro de um relacionamento bacana, com amor, é uma das coisas tão boas quanto comer, não é verdade? Então pode trazer tanta vida para a nossa vida, como comer bem, como se alimentar bem, como fazer exercício físico, né? Faz parte, né? Então hoje 9 bloqueios para nos destravar. Isso, tem muitos outros, mas nós não temos tempo, né? Tem um outro bloqueio aqui que eu queria falar e não deu tempo, que é o bloqueio de vitimismo. Tem muito junto ali com a inferioridade, né? Então tudo que vem pra cima de mim, coitado, ó vida, ó céus, né? Então isso é um bloqueio também da infância, que eu era a coitadinha. Então se eu era a criança coitadinha, a criança fraquinha, a criança pobrinha, a criança lascadinha, e eu criei esse bloqueio do diminutivo na infância, eu trago isso pra minha vida adulta. E hoje tudo que, quando olha alguém pra mim, eu já acho que eu sou vítima. Quando alguém fala comigo, eu já sofro porque eu sou a vítima, eu tô travada. Eu tô bloqueada no vitimismo lá da criança coitadinha que eu fui, né? O que me fizeram acreditar que eu era, né? Então criou o bloqueio. E aí então é necessário, pra gente já ir caminhando pro fim aqui, a cura. A cura. Tem muitas formas de curar. Já falei aqui com vocês as coisas que eu já vi, já vivi e que eu acredito, né? Uma das coisas é através da terapia sistêmica, que hoje está crescendo muito, né? Tá muitos bons profissionais hoje, da constelação familiar, eu fiz e é muito bacana. Mas não tem nada, pra minha experiência, não tem nada que substitua a cura junto com aquele que me criou. A cura com Deus. Quem estava antes, durante e depois, quem é o alfa e o ômega, quem está o tempo todo, né? Isso ele é quem pode nos levar para esse processo de cura. Então se eu vejo na escravidão, eu vejo e eu decido sair desse sofrimento infrutífero. Então agora eu coloquei o pé no meu processo de cura. Nesse processo de cura, primeiro eu tenho que entender que é um processo. Amém, amém, amiga, amém, amém. Obrigada pelo apoio de vocês, vocês são muito importantes, vocês sabem disso, né? Se vocês não estiverem comigo aqui, eu fico com dificuldade. Eu não faria o que eu tô fazendo, né? Então vocês são tão importantes quanto eu que tô abrindo a boca aqui e o apoio de vocês. Muito obrigada de coração. E vocês não têm noção, cada vez que eu falo disso, eu vou para um nível mais profundo em Deus. Eu fico muito feliz por isso, de verdade. Então você precisa de um mentor. Para passar pelo processo de cura, você precisa de um mentor. Quem é o mentor? O mentor é quem já atravessou, quem já passou, quem já está curado naquela área. Ele vai te dando caminhos, vai te dando insights, palavras que fazem sentido. Por que vocês acham que faz sentido o que eu falo? Porque eu falo e vocês sentem que eu já passei por isso. Eu não estou falando alguma coisa que eu li no livro. Eu não estou falando de alguma coisa que eu fiz numa faculdade. Eu estou falando de alguma coisa que eu fui avançando, eu fui sendo curada e eu trago para vocês o resultado dessa cura. Por isso que agora vamos chegar no final mesmo. Por isso que a terra de Canaã é a terra do transbordo. Então, olha só bem o que aconteceu comigo e o que acontece com cada um de vocês também, cada um no seu tempo. Eu vivia no Egito escrava dos meus bloqueios, 1 milhão de bloqueios. Gente, pensa a pessoa que era bloqueada, era eu, nem eu sabia. Ninguém sabia, na verdade, que eu disfarçava muito bem. Então eu estava escrava, disfarçada, né? Muito bem, cheia de bloqueio lá atrás. Eu aceitei o caminho da cura, eu entrei no processo. Eu vivi o meu processo de cura. E agora o que eu estou fazendo aqui com vocês e faço sempre, com muita frequência eu tenho feito isso. Eu transbordo vida para vocês. Isso é cumprir o propósito. E todos nós somos chamados para a mesma coisa. Acordar no Egito, entrar no deserto,
passar pelo processo de cura com um mentor, alguém me levando junto, me levando para ir acordando e sendo curado. E agora eu transbordo. Por que eu transbordo? Porque o que tinha quando os espias foram lá e viram, principalmente o Caleb, né? O Caleb, ele volta e fala, o Josué, ele volta e fala assim, é tão grande o que tem lá. Pra vocês terem uma ideia, né? Ele fala, pra vocês terem uma ideia do que tem lá na terra de Canaã. Os cachos de uva são carregados por 2 homens. Gente, quem é capaz de comer um cacho de uva? Ninguém desse tamanho não, né? Se eu tenho um cacho de uva desse tamanho, eu chupo ela sozinha e eu posso comer outro, porque são pequenas. Mas e um cacho de uva que é maior do que eu, que para carregar eu tenho que juntar com um colega e carregar esse cacho de uva? Quem é capaz de comer esse cacho de uva? Ninguém. A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra desses cachos de uvas, é uma terra de transbordo. É tanto que eu como, eu me infarto e eu tenho que dividir, porque senão não tem como nem guardar uma uva desse tamanho. Então a terra de Canaã é a terra do transbordo. Então, como eu falei no início, nós vamos fechar com esse raciocínio. Eu tenho esse transbordo para viver na terra. Eu tenho essa prosperidade em todas as áreas para viver na terra. É o meu propósito, a prosperidade é o meu propósito em todas as áreas. É ter tanto que não é só para mim, transborda, cai pelas beiradas para todo mundo que está perto de mim. Mas eu estou longe disso, eu estou lá no Egito. Se eu estou bloqueada, eu não vivo o propósito, eu não tenho como transbordar, porque eu sou escrava. Mas se eu decido sair da escravidão, caminhar pelo deserto, ser curada, eu chego na terra que mana leite e mel. Na terra dos cachos de uva gigante, que eu como, chupo, aproveito e transborda para todo mundo que está perto, porque não tem como eu guardar tanta coisa. É aí, essa que é a vontade perfeita de Deus. Por isso que Deus quer nos desbloquear. Então, por isso que eu estou fazendo mais uma vez, eu falei que vai ser a última vez, né, nesse modelo, 3 horas, gratuito, de mentoria, vai ser no dia 5 de junho, o livro tá aí na bio ainda, eu vou tirar também esse livro da bio, mas por enquanto vai ficar na bio aí, quem quiser compra, porque a inscrição tá lá na última página, entra no grupo, tem um link lá na última página, e no dia 5 de junho nós vamos falar não mais sobre isso que nós falamos aqui. Nós vamos falar como sair disso. Eu vou tratar lá com vocês questões práticas para sair, para a cura. Lá nesses 3 horas eu vou funcionar como essa mentora, né? A mentora que avançou, que se curou, que experimentou o processo e que deu certo. Como sair dessa vida de escravidão, como acelerar o processo da cura para que todos nós tenhamos essa oportunidade de transbordar na vida dos outros. Sabe por quê? Porque esse é o nosso galardão. Nós vamos receber um galardão por isso, né? Cada pessoa que nós vamos desbloquear, que nós vamos curar, que nós vamos transbordar na frente, faz parte do seu galardão, que faz parte do meu galardão, que faz parte, na verdade, do galardão de Pablo Marçal, porque eu quero dar aqui um crédito para ele. Pablo Marçal, meu professor de alguns, né, que estão aqui na sala também. O Pablo Marçal foi a pessoa, foi o Moisés usado por Deus para me tirar, para me abrir meus olhos da escravidão. Eu andei com ele o ano passado todinho, e isso, estou andando esse ano também, mas isso é que fez eu abrir os olhos para essa escravidão, procurar a cura. Então, abaixo de Deus, ele foi o homem usado na terra, né, para eu andar com ele um tempo, e agora eu estou sendo usada por Deus para andar com vocês, e vocês vão andar com outras pessoas. E tudo isso faz parte, né, da coroa de glória, que vai ser entregue, né, lá no final. Essa aqui é uma outra história para um outro dia. Obrigada pela parceria de vocês, obrigada pela paciência, obrigada por indicar para outras pessoas, obrigada por ouvir depois da gravação, obrigada por estar ouvindo, obrigada por tudo. Deus é bom o tempo todo e tem coisas grandes para mim e para você. Deus te abençoe.